Pessoal, conforme eu informei no editorial anterior, hoje foi um dia trágico para a oposição em relação à CPMI dos atos do dia 8 de janeiro. E já iniciou com uma derrota grave. O caso que eu citei para vocês anteriormente foi o fato do Anderson Torres ter sido convocado, foi aprovado e foi rejeitada a convocação do ex-GSI Gonçalves Dias. Lembrando a vocês que o Gonçalves Dias é GSI do Lula e ele que foi pego dentro das filmagens lá dentro do dia que estava havendo os ataques, conversando, dialogando, desarmado, assim, uma situação de, no mínimo, omissão ou, conforme disse o próprio editorial da Globo News, de ineficiência. A grande questão é que agora o Tomé Abdu, que é deputado federal, trouxe aqui uma manifestação que eu resolvi trazer para vocês. O ex-ministro Anderson Torres, que estava fora do país quando aconteceram os atos do dia 8 de janeiro e foi preso injustamente, foi convocado para prestar depoimento à CPMI do dia 8 de janeiro. Enquanto o ex-GSI de Lula, que foi visto dando água aos manifestantes, sendo totalmente amistoso, teve a convocação rejeitada. É preciso punir os verdadeiros culpados, mas me parece que a CPMI, em vez de estar trabalhando para ter um resultado imparcial, está trabalhando para que o governo Lula não tenha responsabilidade nenhuma, até porque estava nítido com as imagens reveladas pela imprensa o comportamento suspeito do ex-GSI. Anderson Torres, que estava fora do país no dia, foi convocado e ainda por cima permaneceu preso durante as investigações. O que está acontecendo é um verdadeiro absurdo. E realmente a gente vê que as instituições hoje, elas realmente buscam uma verdade real, ou seja, elas querem trazer para a população a verdade dos fatos. O que a gente consegue perceber hoje é que dentro dos três poderes há um aparelhamento gigantesco da ordem estatal, ou seja, o Estado Democrático de Direito, o devido processo legal precisa ser cumprido dentro das regras que o direito estabelece. A lei tem que ser igual para todos, todos têm que ter responsabilização penal pelos atos do dia 8, quem invadiu, seja de direita ou de esquerda. Mas tem que acontecer uma investigação responsável e não o que a gente viu, tanto por parte dos órgãos do governo, assim como também pelo judiciário, e agora a gente vem vendo aqui pelo próprio legislativo, que realmente deixou a desejar. Outro editorial que eu trago para vocês é do antagonista. Além de ter chamado o Anderson Torres, convocado Braga Neto e aliados de Bolsonaro e negado o de Gonçalves Dias, também teve uma outra derrota. A CPI, logo depois da aprovação da convocação dos aliados de Bolsonaro, também quebrou o sigilo de celulares do Bolsonaro, do Anderson Torres e do Cid, tá? E aí, meu amigo, a gente vê que, sabe, a própria CPMI se tornou um objeto de um lado só. A imparcialidade foi deixada de lado e o governo, bem sabia, investiu muito para que pudesse ter uma maioria ali dentro. O jornal Antagonista traz o seguinte: a CPMI do 8 de janeiro aprovou na terça-feira a quebra de sigilo dos aparelhos celulares do ex-presidente Jair Bolsonaro, do ex-ministro da Justiça Anderson Torres e do ex-ajudante de ordem Mauro Cid. Novidade nenhuma, porque todos já tiveram os seus celulares confiscados, já há a quebra de sigilo, tanto é que o próprio Bolsonaro, o caso dos cartões, teve a busca do celular do Bolsonaro, que foi entregue. Então, assim, é algo inédito, algo que nunca se viu dentro da justiça brasileira, atingindo um ex-presidente de uma forma assim, sabe, sem sequer haver qualquer preocupação em tentar manter uma máscara de legalidade. Na verdade, estão fazendo, estão agindo, e aí, o resultado que der, a população brasileira que engula. Só que a gente sabe que não vai ser bem assim no final das contas. A gente sabe que o povo brasileiro já não é mais bobo, hoje já não acredita em tudo que a mídia impõe, o brasileiro já está ficando mais esperto um pouco. Quer um exemplo? Agora a gente vai pular, tá? Do caso da CPMI
do 8 de janeiro para o MST, tá? Da CPI do MST. No judiciário, foi mais um dia de derrota para os conservadores, mais um dia de derrota para quem é de direita. Por quê? Porque um grande chefão do MST, que é o José Rainha, que foi acusado de ter extorquido fazendeiros, foi liberado hoje. A justiça soltou. Os desembargadores atenderam o pedido da defesa do preso há pouco mais de 3 meses. Então, eles entenderam que não tinha justificativas, não tinha os requisitos para mantê-lo preso e deram uma liberdade a José Rainha, que é como o próprio editorial aqui do Diário do Poder diz, um ex-chefão do MST. Só que aí cabe a nós fazer uma análise um tanto quanto mais concreta do caso. E aí eu vou trazer aqui para vocês uma postagem do Rubinho Nunes, que é vereador em São Paulo, e ele faz críticas e trouxe um trecho do depoimento de uma das pessoas que foram extorquidas pelo próprio José Rainha. O Rubinho Nunes escreveu o seguinte: o amigo do Lula, José Rainha, invadia terras produtivas e cobrava até 2 milhões para ir embora. Essa CPI do MST está escancarando cada vez mais a bandidagem dessa esquerda criminosa. Assiste aqui comigo, ouça o depoimento da fazendeira aqui em relação ao José Rainha. Escute só. Aí ele falou, é melhor você negociar com o Sem Terra, com o Rainha, o Zé Rainha. Aí nisso o Zé Rainha mandou recado, que ele queria 2 milhões e 20 alqueires de terra. Pessoal, é isso mesmo que você ouviu. Esse José Rainha, para poder tirar os 100 terras de dentro da fazenda dela, queria 2 milhões de reais e 20 alqueires de terra. É nada mais, nada menos do que isso. Ou seja, é um absurdo o que a gente vê aqui e, segundo a justiça, ele não tem mais necessidade de permanecer preso, tá? Diferente do que a gente percebe hoje com aquelas pessoas que estavam acampadas de frente ao quartel. Alguns estão presos já por ter invadido lá o prédio dos 3 poderes, devem responder, mas que respondam em liberdade, não num sentido de vingança privada que a justiça vem estabelecendo hoje. Mas tem mais, ouça aqui comigo. Jamais você vê uma chantagem dessa. Que é isso? A propriedade é nossa e eu tenho que pagar uma fortuna dessa. E cheio de garantia de assistir de compra de volta. Oi, hora emboiada. Para sair da sua propriedade. Aí essa pessoa lá de Apucarana me orientou que seria o melhor caminho. Que eu fizesse esse tipo de negociação, pagasse ele, Aí você já tira as suas conclusões. Se uma pessoa dessa é democrática, porque esse pessoal do Sem Terra são conselheiros do Lula. Inclusive, o Lula lançou o seu podcast agora. Você deve estar sabendo que o Lula tentou copiar o Bolsonaro, mas a coisa não deu muito certo. E a gente vai falar sobre isso também. Se não der nesse editorial, fica para o editorial de amanhã cedo. Mas o Lula tentou, foi montar a live de quinta-feira também, né? Sabe a boa e velha live de quinta-feira que o Bolsonaro fazia? O Lula foi tentar, mas flopou. O que quer dizer flopou? Não deu nem 6 mil pessoas ao vivo assistindo. Tem canalzinho do YouTube aqui, muito menor, que dá muito mais gente assistindo. Ou seja, é um presidente da República. Será que tem tanto apoio popular assim mesmo? Porque simplesmente, quando a gente via as lives do Bolsonaro, eram milhões de pessoas assistindo, milhares de pessoas assistindo. Enfim, muita coisa que a gente vai ter que falar ainda. Mas, voltando ao assunto do MST, uma matéria do O Antagonista aqui, o relator da CPI do MST, o Ricardo Salles, exibiu na audiência de hoje o vídeo de diligência em uma fazenda invadida em São Paulo. E aí, você vai ver nesse vídeo que eu trago para vocês agora, sabe, uma aberração sem tamanho. Doutrinação pura. Imagens do Che Guevara, do Stalin, sabe, socialismo já, sabe, é um tipo de doutrinação sem tamanho. Assista esse trecho aqui, em que essa diligência foi cumprida por alguns deputados federais, em evidência aqui. Tá aqui a Carolina de Tone aqui, e eu vou exibir para vocês a imagem agora.
Como é que a senhora está se sentindo? Quanto tempo que a senhora não voltava aqui na residência de vocês? Desde final de 2021. É? E está emocionada de estar voltando? Que situação. É aqui. E aquela dor que você quer? Era de funcionário. Arrancaram. Levantou as lajes, tudo, arrancaram de cima daqui. O microfone. Pessoal, dá uma olhada só no lugar. FNL é o grupo que invadiu as terras aqui, ligado ao Movimento Sem Terra, mas dá uma olhada só nas imagens e o ambiente. É um ambiente, assim, aterrorizante, uma coisa grotesca que a gente vê aqui de ideologia, de alienação total. O que a gente consegue perceber é alienação total. Dê uma olhada aqui. Uma imagem do Che Guevara, pessoal, construindo o socialismo, triste, né? Stalin. Para isso, não é para plantar, não é para dividir terra, é para isso aqui, para doutrinar os outros. Doutrinação, é isso aí. Diga não aos fascistas! Diga não aos fascistas! Primeiro, queria agradecer a cada um de vocês pela luta, pela dedicação de ter ido às urnas nesse dia 2 e ter votado o Lula presidente, ter votado o Haddad, vai ter elegido a Sam e a Mônica pelo PSOL. Pessoal, esse que falou agora, agradecendo ter elegido Lula, o Haddad, a Sâmia Bonfim, que é deputada pelo PSOL, é o José Raim, esse mesmo que está sendo acusado, que foi solto hoje, está sendo acusado pela invasão das terras, tá? E aqui, esse bottom aqui, essa imagem tá aqui, ó, nas ruas e redes de todo o Brasil. Sâmia Bonfim, que é a deputada federal, Bolsonaro nunca mais, é a imagem que você percebe a ideologia do pessoal. Pois é, pessoal, o que eu percebo? Cabe agora a CPI do MST fazer uma análise mais robusta de quem se beneficia com esse tipo de crime, ação criminosa. Se você observar a ação do judiciário brasileiro, mandou prender todo mundo. Manifestou na frente do quartel, tá ligado ao 8 de janeiro, prende. Fez uma postagem nas redes sociais, prende. E quanto a esses crimes escancarados, vai prender? Porque se você observar bem, o presidente da República, na fala que ele teve, ele disse o seguinte: não precisa mais invadir terra. É o fim da propriedade privada, sabe por quê? Porque o presidente falou o seguinte: olha, é só mandar o INCRA analisar o que é terra produtiva ou não. Aquilo que não for terra produtiva, o Estado mesmo vai tomar conta. Peraí. Nós chegamos a um nível do socialismo como esse? Então, a gente tem que, abrir os olhos um pouco mais para o que está acontecendo. E agora eu vou trazer mais um editorial que vale a pena a gente analisar aqui, tá? Esse editorial do O Antagonista, sinceramente, foi certeiro, foi na mosca. Porque vocês precisam entender um pouco mais desse caso da Daniela do Vaguinho. O título é: Qual o segredo da Daniela do Vaguinho? Quando Daniela do Vaguinho foi chamada hoje ao Palácio do Planalto para uma conversa com o presidente Lula, 9 em cada 10 parlamentares já dava como certa a exoneração da ministra do Turismo. O roteiro estava traçado, Daniela seria demitida e Lula teria a promessa de que finalmente boa parte do União Brasil desembarcaria de Malicuia para a base governista. Olha essa outra matéria que eu vou trazer para vocês aqui, que é do Terra Brasil Notícias.
Partido União Brasil pressiona Lula por cabeça da ministra, que é a Daniela do Vaguinho, e ameaça levar 50 deputados para a oposição. Deixa eu explicar essa situação para vocês. União Brasil falou o seguinte: olha, Lula, nós queremos a vaga da Daniela do Vaguinho no Ministério do Turismo. Se você der essa vaga, nós traremos apoio para você. Se você não der essa vaga, 50 deputados do União Brasil vão fazer oposição ferrenha ao governo. Então, já estava dado como certo que a Daniela do Vaguinho seria expulsa. Foi, inclusive, até divulgado em redes sociais, em jornais de grande circulação. A mídia divulgou isso. E aí é aquela questão: onde e qual é o segredo da Daniela do Vaguinho? Porque se você entender bem, essa deputada, a Daniela do Vaguinho, que agora é ministra do Lula, ela foi acusada por vários jornais, vários veículos de informação, de ter ligação com a milícia. E aí tem uma acusação também do site O Antagonista, uma do Poder 360, de que facções criminosas, a milícia, cercou Belford Roxo, que é o lugar, a zona eleitoral dela, impediu que qualquer um de direita entrasse e fez o voto de cabresto, fazendo com que as pessoas fossem e votassem no Lula. A grande questão é, para Lula abrir mão de 50 deputados, a mantendo. E o marido dela, que é o Vaguinho, deu uma entrevista ontem dizendo que pagou um preço alto demais para Daniela do Vaguinho assumir o ministério no governo. O que há no entorno dessa indicação, dessa manutenção da ministra? Esse é o grande ponto. Seria aqui o começo de uma nova delação? Teria ela informações sobre Lula? É por isso que eu digo para vocês que essa matéria, esse editorial do Antagonista, foi certeiro nas informações. Tá certo? Coloca no comentário aqui se você gostou do nosso editorial, se eu me fiz claro para você, se você conseguiu entender os pontos positivos e negativos de tudo que está acontecendo na política. Quando eu falei polícia, é porque política já virou caso de polícia mesmo, né? Mas, enfim, a grande questão é se você conseguiu entender a mensagem que eu queria passar. Porque ponto positivo, na verdade, acho que a gente não viu nenhum aqui, né? Quase nada de ponto positivo. Mas a grande questão é, mesmo assim, precisamos estar atentos e sabendo o que acontece na política brasileira, tá bom? Grande abraço, fique com Deus. Amanhã às 9 horas eu estarei de volta com um novo editorial para vocês. Grande abraço.